Um conceito bastante utilizado na ergonomia é o conceito de regulação, que são as adaptações e os mecanismos que os indivíduos desenvolvem em relação às variabilidades do trabalho, para responder a uma demanda, mas também para atingir os resultados esperados, tanto esperados pela organização quanto pelos próprios indivíduos. A gente trabalhou muito com esse conceito de regulação no episódio A de atividade. Se você não assistiu, clica aqui. E eu queria deixar aqui para vocês uma análise realizada por 3 alunos meus, que é a Tarsila Pires, a Luana Silva e o Matheus Franklin. Eles realizaram uma análise ergonômica do trabalho numa empresa, numa indústria que faz produção de gelo, e fizeram uma análise da atividade muito bem feita e conseguiram fazer um recorte das regulações desenvolvidas pelos indivíduos, pelos trabalhadores, pelos operadores dessa empresa na produção do gelo, mostrando num vídeo curtinho 7 regulações que são utilizadas por esses trabalhadores e que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então eu vou mostrar para vocês uma série de regulações que é feita por esses operadores lá na empresa de gelo. Regulações essas que não estão escritas em lugar nenhum, não estão escritas nas regras, nos procedimentos, mas que eles desenvolveram para conseguir trabalhar melhor, para produzir e produzir preservando a própria saúde e mantendo a segurança do sistema. Vocês vão ver aqui um trabalhador dentro de um caminhão com gelo, e esse gelo é um gelo em cubo, um gelo que derrete durante o transporte e que acaba congelando em bloco. Então, na hora que ele chega, ele está mais em bloco do que em cubo. Esse trabalhador, o que faz então? Ele pega uma enxada e antes de retirar esse gelo aí, desse local, ele quebra o gelo todo para que ele volte a ficar em cubo. Em seguida, o trabalhador ele tem que ensacar o gelo, mas não existe nenhuma ferramenta específica para isso, então ele foi lá no almoxarifado da empresa e dentre os vários baldes que eles têm lá, ele pegou um balde que a boca do balde, o diâmetro da boca do balde, ela cabe exatamente aí no saco, então serve de ferramenta para poder ensacar o gelo, mas serve de ferramenta também para poder agilizar o processo. Vocês podem ver que ele utiliza como ferramenta de coleta, mas também ferramenta para auxiliar no ensacamento do gelo. Em seguida, os sacos de gelo, todos eles normalmente são selados. No entanto, o saco de 20 kg, que é o mais pesado, ele não tem uma seladora própria. Então, o que eles desenvolveram, os trabalhadores? Uma maneira própria de fechar esse saco, que é justamente dando um nó específico que eles desenvolveram lá para poder fazer o fechamento do saco, né? E ele vai para o mercado dessa maneira. Então, com o nó que eles próprios desenvolveram lá, uma vez que a seladora está danificada. Em seguida, eles devem retirar de dentro do silo os sacos e colocar no carrinho para poder levar para um outro congelador, que esse então vai ser um estoque para poder ser enviado até o mercado. E para eles transportarem esse gelo nesse carrinho, eles já posicionam o carrinho de maneira a tornar um pouco menos complicada e desconfortável essa tarefa. Então eles já posicionam o carrinho de maneira inclinada, porque com isso eles conseguem primeiro posicionar melhor e em seguida retirar também esse carrinho do chão, sem exigir tanta força. Em seguida eles usam também para poder descarregar esse carrinho uma madeira, um toco de madeira na verdade, também para posicionar o carrinho de maneira que ele fique inclinado e que também facilite a retirada desses sacos desse carrinho. Então isso, segundo eles, torna mais confortável essa tarefa. E por fim, o gelo em cubo, especialmente onde ele é fabricado nesse setor, ele tem uma particularidade, o gelo em cubo, que é o fato de ele ser oco e a sala não ser climatizada, o que facilita o derretimento desse gelo. Então eles têm que agilizar esse processo de ensacamento do gelo em cubo para que ele não derreta. Então eles usam várias regulações. Uma delas, por exemplo, é já colocar o saco em cima da balança para que o processo de pesagem seja mais rápido. Então vocês estão vendo que ele está colocando e automaticamente já está sendo pesado esse saco aí. Eles usam também
um banco aqui para poder já deixar na altura da seladora e eles não terem que ficar carregando esse saco de gelo e perder tempo com isso. Então é mais uma regulação para poder agilizar esse processo. E finalmente eles levam lá para a câmara fria e por fim uma última regulação que é para poder facilitar também o transporte. Eles ensacam 5 sacos de gelo de 3 quilos para que eles tenham mais agilidade no transporte. O resto todo dos sacos eles ficam de maneira individual, mas especificamente o de 3 quilos eles usam também essa regulação aqui para poder agilizar o processo e evitar que esse gelo que ele descongele, que ele vire um bloco só e que ele chegue no mercado não em gelo em cubo, mas em gelo em bloco.